Ele não imaginava que aquela viagem mudaria tudo, que ao descer a serra, naquela manhã gelada, voltaria com muito mais do que grãos. Voltaria com 2 vidas nas mãos e uma escolha que o marcaria para sempre. O frio cortava como lâmina. João Mendes ajustou o casaco de lã grossa enquanto guiava a carroça pela trilha estreita que descia a montanha. O inverno tinha chegado mais cedo naquele ano, trazendo consigo uma camada espessa de gelo que cobria as árvores e transformava o caminho em algo traiçoeiro. Cada passo dos cavalos precisava ser calculado. Uma derrapagem e a carroça inteira poderia despencar pelo barranco. João conhecia aquele caminho de olhos fechados. Há 15 anos ele fazia a mesma descida, sempre que os suprimentos acabavam na fazenda. Mas nos últimos tempos, desde que a esposa tinha partido, aquelas viagens se tornaram menos frequentes. Ele evitava a vila, evitava as pessoas, evitava a solidão que vinha disfarçada de conversa educada e olhares piedosos. A fazenda ficava no alto da serra, isolada do mundo. Era exatamente como João gostava. Lá em cima ele tinha paz, tinha silêncio, tinha memórias que não precisavam ser explicadas para ninguém. Mas o inverno não perdoava. E quando as sementes acabaram e a farinha chegou ao fim, não havia escolha a não ser descer até a vila. O sol ainda lutava para aparecer no horizonte quando João finalmente avistou as primeiras construções. A vila era pequena, daquelas onde todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos duravam menos que pão fresco. Casas de madeira se alinhavam de cada lado da rua principal, com varandas cobertas de neve e chaminés soltando fumaça cinzenta. João estacionou a carroça em frente ao armazém. O estabelecimento era o maior da vila, um prédio de 2 andares com uma placa desbotada que dizia Armazém Central, em letras vermelhas. Ele desceu, amarrou os cavalos no poste e bateu a neve das botas antes de entrar. O calor do interior o abraçou imediatamente. Uma estufa de ferro fundido ardia no centro do salão, rodeada por prateleiras cheias de produtos. Sacos de farinha, pilhas de conservas, ferramentas penduradas nas paredes, tecidos dobrados em rolos. O cheiro de café, misturado com fumo de cachimbo, preenchia o ar. 3 homens estavam ao redor da estufa, aquecendo as mãos e conversando em voz baixa. O dono do armazém, Senhor Augusto, um homem corpulento com bigode grisalho, estava atrás do balcão organizando papéis. Ele ergueu os olhos quando João entrou. João Mendes, faz tempo que não te via por aqui, disse Augusto com um sorriso comercial. O inverno não dá trégua, respondeu João tirando o chapéu. Preciso de farinha, feijão, sal e sementes de milho. Vai ser uma temporada longa. Augusto acenou com a cabeça e começou a anotar no caderno. Os 3 homens ao redor da estufa olharam na direção de João, avaliando. Ele os reconheceu vagamente. Gente da vila, sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas conversas vazias. João estava prestes a pedir mais alguns itens quando a porta do armazém se abriu com um rangido. O vento frio entrou junto com uma mulher. Ela era jovem, talvez menos de 30 anos. Usava um chale surrado sobre um vestido escuro que já tinha visto dias melhores. O rosto era magro, marcado por noites mal dormidas, mas os olhos eram firmes. Ela entrou com a cabeça erguida, como quem sabia que não seria bem-vinda, mas tinha coragem de enfrentar. O silêncio caiu sobre o armazém como um cobertor pesado. Um dos homens ao redor da estufa cuspiu no chão. Outro virou o rosto com desdém. O terceiro murmurou algo que João não conseguiu ouvir, mas o tom era claro. Era desprezo. A mulher caminhou até o balcão, ignorando os olhares. Ela colocou uma pequena bolsa de pano sobre a madeira gasta e falou com voz baixa, mas firme. Senhor Augusto, preciso de farinha, sal e um pouco de feijão. Augusto nem sequer olhou para ela. Continuou escrevendo no caderno como se ela não estivesse ali.
Não vendo para você, Helena. Já disse isso antes. A mulher, Helena, respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria a bolsa e retirava algumas moedas. Tenho dinheiro, pago à vista. Não é questão de dinheiro, Augusto respondeu rispidamente. É questão de princípios. Mulher que envenenou o marido não merece crédito nesta vila. As palavras caíram como pedras. João sentiu o peso delas, viu como atingiram Helena. Mas ela não baixou a cabeça, não recuou. Eu não envenenei ninguém, ela disse, a voz tremendo de indignação contida. Meu marido morreu de febre. O médico atestou. Um dos homens ao redor da estufa deu uma risada cruel. Médico velho que mal enxerga. Todo mundo sabe a verdade, Helena. Você serviu chá com veneno e ficou livre para viver sozinha com a menina. Mas ninguém esquece, ninguém perdoa. Helena virou-se para o homem, os olhos brilhando de raiva e dor. Meu marido era um bom homem, e eu o amei até o último dia. Não aceito que sujem o nome dele ou o meu com mentiras. Mentiras? O homem retrucou. Ele estava forte como um touro e do nada caiu doente. Uma semana depois, morto. E você herdou tudo. Tudo? Helena quase gritou. Uma casa caindo aos pedaços e dívidas que ainda estou pagando. Se eu quisesse fortuna, escolhi o homem errado. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão. João observava tudo, sentindo algo se revirar dentro dele. Ele conhecia aquele tipo de injustiça. Conhecia o peso de ser julgado sem provas, condenado sem júri. Augusto bateu a mão no balcão. Chega de confusão no meu estabelecimento. Helena, você não é bem-vinda aqui. Vá embora. Helena pegou as moedas de volta com as mãos trêmulas. Ela olhou ao redor, buscando algum sinal de compaixão, mas encontrou apenas indiferença e hostilidade. Foi quando João deu um passo à frente. Augusto, ele disse calmamente, a voz firme. Adicione os pedidos da senhora à minha conta. Todos os olhos se voltaram para ele. Helena o encarou com surpresa e desconfiança. Augusto franziu a testa. João, você não sabe. Sei exatamente o que estou fazendo. João interrompeu. A senhora pediu farinha, sal e feijão. Coloque na minha conta. Considere uma dívida antiga que estou quitando. Helena abriu a boca para protestar, mas João ergueu a mão gentilmente. Não é caridade, senhora. É justiça. Ninguém deveria passar fome no inverno, principalmente não por causa de fofocas. Os homens ao redor da estufa murmuraram entre si, mas ninguém ousou confrontar João abertamente. Ele tinha reputação na região. Homem trabalhador, honesto, que mantinha a palavra, e também tinha um olhar que não aceitava desaforo. Augusto, percebendo que não havia como contornar a situação sem perder um bom cliente, suspirou pesadamente e começou a separar os produtos. Helena permaneceu imóvel, as lágrimas ameaçando cair. Ela olhou para João com uma mistura de gratidão e vergonha. Eu não sei como agradecer. Não precisa, João respondeu baixinho. Só cuide da sua filha. O inverno é duro para todo mundo. Quando Augusto terminou de embalar os mantimentos, Helena os pegou com cuidado, como se fossem feitos de vidro. Ela lançou um último olhar para João, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras, e saiu do armazém com a cabeça erguida. João voltou à sua própria compra, fingindo que nada havia acontecido, mas sentia os olhares pesados sobre suas costas. Ele tinha acabado de cruzar uma linha invisível. Tinha se posicionado ao lado da mulher que toda a vila considerava culpada. E no fundo, algo dentro dele dizia que aquela decisão estava apenas começando. Se você chegou até aqui e está gostando de conhecer essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade que ama histórias que tocam o coração. Escreva também nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Sua presença faz toda a diferença.
João terminou suas compras em silêncio. Augusto embalou tudo com uma expressão azeda, sem trocar mais palavras do que o necessário. Os 3 homens ao redor da estufa continuaram murmurando entre si, lançando olhares de reprovação na direção de João. Ele carregou os sacos até a carroça, amarrou tudo com cordas firmes e conferiu os cavalos. O sol já estava mais alto agora, mas o frio continuava cortante. João subiu no banco da carroça, pegou as rédeas e estava prestes a partir quando viu Helena mais adiante na rua. Ela caminhava devagar, curvada sob o peso dos pacotes, seguindo na direção oposta à entrada principal da vila. Seus passos afundavam na neve, deixando rastros solitários. João observou por um momento, sentindo algo apertar em seu peito. Então balançou a cabeça, chicoteou levemente as rédeas e guiou os cavalos de volta para a trilha da montanha. Durante toda a subida, João tentou tirar aquela cena da cabeça. Tentou focar no caminho gelado, nos cavalos, nos afazeres que o esperavam na fazenda, mas a imagem de Helena sendo humilhada voltava sempre, o desprezo nos olhos daqueles homens. A coragem dela ao manter a dignidade mesmo diante da crueldade. Quando chegou à fazenda, já era meio da tarde. João descarregou os mantimentos, cuidou dos animais, cortou lenha para a noite. Trabalhou até o corpo doer, tentando afastar os pensamentos. Mas quando a noite caiu e ele se sentou sozinho diante da lareira, o silêncio da casa pareceu mais pesado do que nunca. Ele olhou ao redor. A casa era grande demais para um homem só. Tinha sido construída com sonhos de família, de crianças correndo pelos corredores, de risadas enchendo os cômodos vazios. Mas a esposa tinha partido cedo demais, levada por uma doença que nem o melhor médico da região conseguiu curar. E João tinha ficado sozinho com suas memórias e sua culpa silenciosa. Naquela noite, ele dormiu mal. Sonhou com Helena caminhando pela neve, cada vez mais longe, até desaparecer completamente. Acordou antes do amanhecer, com uma certeza incômoda, martelando em sua mente. Os dias seguintes foram estranhos. João tentou manter a rotina, mas seus pensamentos sempre voltavam para a vila, para Helena, para a criança que ela mencionara. Ele se pegou imaginando como seria a vida delas naquela casa, caindo aos pedaços que um dos homens tinha mencionado com desdém. No 4º dia, João estava no celeiro organizando as ferramentas quando percebeu os sacos de sementes de milho extras que tinha comprado. Eram boas sementes, próprias para plantio de inverno em solo protegido. Ele tinha comprado a mais, pensando em expandir a plantação na próxima estação. Olhou para os sacos por um longo momento. Então, como se uma decisão tivesse sido tomada por ele sem que ele percebesse, João pegou um dos sacos menores, amarrou na sela do cavalo e partiu serra abaixo. Desta vez, não foi direto à vila. Seguiu por um caminho lateral que levava aos confins do povoado, onde as casas eram mais pobres e o abandono mais visível. Ele perguntou a um velho que passava pela estrada onde ficava a propriedade dos Souza. O homem apontou para uma trilha estreita que se afastava da estrada principal. Lá no fim, perto do riacho seco, mas não sei por que alguém iria querer ir lá. Aquela mulher. João não esperou ouvir o resto. Agradeceu e seguiu pela trilha indicada. A propriedade apareceu depois de uma curva. João sentiu o coração apertar ao ver o estado do lugar. A casa era pequena, de madeira escura pelo tempo e umidade. O telhado estava visivelmente danificado, com buracos cobertos por pedaços de lona que esvoaçavam ao vento. A cerca ao redor estava caída em vários pontos. O que um dia tinha sido uma horta agora era apenas terra congelada e ervas daninhas mortas. Mas o que mais chamou a atenção de João foi a menina. Ela estava no quintal, usando um vestido fino demais para o frio, os braços magros abraçando o próprio corpo. Tinha cabelos escuros como os da mãe, presos em tranças desalinhadas.
Não devia ter mais que 7 anos, mas seus olhos carregavam uma tristeza que não combinava com a infância. Quando a menina viu João descendo do cavalo, ela congelou. Não correu, não gritou. Apenas ficou ali, observando com uma expressão de cautela que partiu o coração dele. João tirou o chapéu e se aproximou devagar. Olá, pequena. Sua mãe está em casa? A menina não respondeu. Continuou olhando para ele com aqueles olhos grandes e assustados. A porta da casa se abriu bruscamente. Helena apareceu segurando uma faca de cozinha, o rosto pálido de susto que rapidamente se transformou em choque ao reconhecer João. Senhor Mendes... Ela baixou a faca ligeiramente, mas manteve a guarda. O que o senhor está fazendo aqui? João levantou as mãos em gesto pacífico. Me chame de João, por favor. E vim trazer algo que pode ser útil. Ele caminhou até o cavalo e pegou o saco de sementes. Helena desceu os 3 degraus da varanda, a desconfiança clara em seu rosto. Eu não aceito caridade, ela disse, a voz firme apesar do tremor. Não é caridade, João respondeu com a mesma calma que tinha usado no armazém. Comprei sementes demais e elas vão estragar no meu celeiro. Pensei que alguém com um pedaço de terra poderia aproveitar melhor. Além disso, ele olhou ao redor. Vi que você tem espaço aqui. Com o plantio certo, dá para ter uma horta boa até na primavera. Helena olhou para o saco, depois para João, depois para a filha, que continuava parada no mesmo lugar, como uma estátua pequena e frágil. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu como um sussurro carregado de cansaço. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, João disse. Sei que você é uma mãe tentando cuidar da filha. Sei que essa vila te julgou sem provas e sei que ninguém merece passar fome por causa de fofocas. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Helena. Ela as enxugou rapidamente com as costas da mão, como se ter emoções fosse uma fraqueza que não podia se permitir. Eles dizem que matei meu marido, ela falou, a voz quebrando. Dizem que coloquei veneno no chá dele, mas ele tinha febre alta que durou dias. O médico disse que era uma infecção, mas ninguém acredita. Preferem acreditar que sou uma assassina. E você é? João perguntou diretamente. Helena ergueu o queixo, os olhos brilhando de indignação. Não, eu amava meu marido. Ele não era perfeito, mas era bom para mim e para Ana. Eu cuidei dele até o último suspiro. E quando ele morreu, morri um pouco junto. João assentiu devagar. Então, está resolvido. Você não é assassina, é viúva. E viúvas merecem respeito, não perseguição. Ele colocou o saco de sementes no chão, aos pés de Helena. Vou embora agora, mas se quiser, posso voltar e mostrar como plantar direito. O solo aqui parece bom, só precisa de cuidado. Helena olhou para o saco, depois para João, e finalmente assentiu, incapaz de falar. Foi quando a menina, Ana, deu um passo à frente. Sua voz era fina como cristal. O senhor é um homem bom? João se abaixou para ficar na altura dela. Tento ser, pequena. Nem sempre consigo, mas tento. Os homens da vila dizem coisas ruins para minha mãe. Ana continuou, a voz tremendo. Dizem que ela é má, mas ela não é. Ela cuida de mim. Ela me protege. João sentiu um nó na garganta. Sua mãe é muito corajosa. E você também. E não, ela não é má. Às vezes as pessoas falam coisas ruins porque têm medo de coisas que não entendem. Ana olhou para ele por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar. Então, de repente, deu 2 passos rápidos à frente e abraçou a perna de João com força. O gesto foi tão inesperado que João ficou paralisado. Ele olhou para Helena, que tinha lágrimas escorrendo livremente agora. Então, devagar, João colocou a mão no topo da cabeça da menina, num carinho gentil. Está tudo bem, pequena, está tudo bem. Quando Ana finalmente o soltou e correu de volta para perto da mãe, João se levantou, a garganta apertada de emoção.
Vou voltar em alguns dias, ele disse para Helena, para mostrar o plantio, se você permitir. Helena limpou as lágrimas e assentiu. Eu vou estar aqui. E obrigada. Obrigada de verdade. João montou no cavalo, acenou com o chapéu e partiu de volta pela trilha. Mas enquanto subia a serra em direção à sua fazenda solitária, ele sabia que algo tinha mudado. Aquela menina de olhos tristes e aquela mãe lutando sozinha contra o mundo inteiro tinham tocado algo dentro dele que estava adormecido há anos. E pela primeira vez em muito tempo, João não se sentiu completamente sozinho. 5 dias se passaram antes de João voltar à propriedade de Helena. Ele tentou esperar menos, mas forçou-se a dar tempo. Não queria parecer intrometido, nem criar mais fofocas que pudessem prejudicar Helena ainda mais. Mas a cada dia que passava, a necessidade de voltar crescia dentro dele como uma planta teimosa, buscando luz. Quando finalmente desceu a serra novamente, o céu estava carregado de nuvens escuras. O cheiro de neve iminente estava no ar. João levava consigo não apenas conhecimento sobre plantio, mas também alguns vegetais extras da sua própria despensa, algumas ferramentas que tinha em duplicata e um cobertor de lã que estava guardado sem uso. Desta vez, quando chegou à propriedade, Ana o viu de longe e correu para dentro de casa gritando: "Mãe, mãe, o homem bom voltou!" João não pôde evitar um sorriso. Helena saiu da casa limpando as mãos num avental surrado. Ela tinha um corte recente acima da sobrancelha, ainda vermelho. "João", ela disse, e dessa vez havia menos desconfiança na voz. "Você voltou." "Prometi que voltaria", ele respondeu descendo do cavalo. Foi quando notou o ferimento. "O que aconteceu com seu rosto?" Helena levou a mão instintivamente ao corte, desviando o olhar. "Nada. Um acidente doméstico." Mas João viu a mentira no olhar dela. Conhecia bem demais os sinais. O médico que tinha cuidado de sua esposa sempre dizia que mulheres que sofriam agressões tinham uma forma específica de desviar o olhar quando mentiam sobre os ferimentos. "Helena", ele disse suavemente, mas com firmeza. "Alguém te machucou?" Ela hesitou, olhou para Ana, que brincava a alguns metros de distância, e finalmente suspirou. 3 noites atrás. 2 homens vieram aqui. Estavam bêbados, gritaram coisas horríveis, jogaram pedras na casa. Quando tentei sair para pedir que fossem embora, um deles me empurrou. Bati a cabeça no batente da porta. A raiva subiu quente no peito de João. "Você chamou o delegado?" Helena riu sem humor. "O delegado? Ele é primo de um deles. Na vila, João, não há justiça para mim. Só há julgamento." João apertou os punhos, forçando-se a manter a calma. Aquilo não era certo. Nada daquilo era certo. Mas ele sabia que confrontar os homens agora só pioraria a situação. "Então vamos nos focar no que podemos controlar", ele disse finalmente. "Vamos preparar essa terra. Vamos construir algo." Durante as próximas horas, João trabalhou ao lado de Helena. Mostrou como preparar canteiros elevados que protegiam as sementes do frio mais intenso. Ensinou sobre espaçamento, sobre drenagem, sobre como aproveitar cada centímetro de terra. Helena era atenta, fazendo perguntas inteligentes, suas mãos trabalhando com determinação apesar de estarem rachadas pelo frio. Ana o seguia como uma sombra pequena e silenciosa, carregando ferramentas, trazendo água, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos. De vez em quando, ela se aproximava de João e tocava levemente seu braço, como se precisasse confirmar que ele era real. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e roxo, João percebeu o quanto tinha trabalhado. As costas doíam, as mãos estavam sujas de terra, mas havia uma satisfação profunda naquilo. Há anos ele não sentia que seu trabalho importava para alguém além dele mesmo. "Preciso ir antes que escureça completamente", ele disse, lavando as mãos na água gelada do balde.
Helena assentiu, mas havia algo em seus olhos. Gratidão misturada com medo. Medo de que aquele fosse o último dia. De que João não voltasse mais. Você vai voltar? Ela perguntou, a voz pequena. João olhou para ela. Realmente olhou. Viu além da mulher magra e cansada. Viu a força que a mantinha de pé quando o mundo inteiro tentava derrubá-la. Viu a mãe que protegia a filha com unhas e dentes. Viu alguém que merecia muito mais do que a vida tinha lhe dado. Vou, ele disse com certeza. Essa horta precisa de cuidado constante nas próximas semanas. E além disso, ele olhou para Ana. Alguém precisa ensinar essa mocinha aqui a cuidar da terra. Ana sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e aquilo valeu mais para João do que qualquer pagamento. Ele montou no cavalo e já estava se afastando quando Ana gritou. João! Ele parou e olhou para trás. A menina estava na frente da mãe, as mãos unidas como em prece. Obrigada por não ter medo da gente. As palavras atingiram João como um soco no peito. Ele acenou com o chapéu, incapaz de falar, e seguiu pela trilha. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Pensava em Helena e Ana naquela casa precária, vulneráveis a homens bêbados e tempestades de inverno. Pensava no medo nos olhos de Ana, no corte no rosto de Helena. Pensava em como seria diferente se elas tivessem proteção, alguém que as defendesse. Nos dias seguintes, João voltou regularmente. 3 vezes por semana, ele descia a serra e passava horas trabalhando na propriedade. Consertou a cerca, remendou o telhado da melhor forma possível com os materiais disponíveis, reforçou a porta da frente que estava solta nas dobradiças. Helena tentou protestar inicialmente. João, isso é demais. Eu não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento, ele respondia sempre. Estou sendo vizinho. Vizinho? Ela ria sem humor. Sua fazenda fica a horas de distância. Então sou um vizinho dedicado. Com o tempo, Helena parou de protestar. Em vez disso, começou a cozinhar para João quando ele aparecia. Sopa simples, pão quando tinha farinha, chá quente. Eram refeições humildes, mas feitas com carinho. E João comia tudo com gratidão. Ana floresceu com a presença de João. A menina calada começou a falar mais, a fazer perguntas, a rir. Ela seguia João por todo lado, imitando seus gestos, aprendendo. Um dia, ela o chamou pelo nome sem o senhor na frente, e Helena não corrigiu. Era um sinal de que João tinha se tornado mais do que um estranho bondoso. Mas a vila observava, e a vila conversava. Um dia, quando João passou pelo armazém para comprar mais pregos, Augusto o puxou para o lado. João, preciso te falar algo como amigo. As pessoas estão comentando sobre você e a viúva. Que comentem, João respondeu secamente. Não é tão simples. Há homens que não estão felizes. Dizem que você está se envolvendo com uma assassina, que está manchando sua reputação. Minha reputação me pertence. E Helena não é assassina. Você não sabe disso. Sei, sim. Olhei nos olhos dela. Ninguém com aquela dor nos olhos é capaz de matar friamente. Augusto suspirou pesadamente. Só estou te avisando. Tenha cuidado. João comprou o que precisava e saiu, mas o aviso ecoava em sua mente. Ele sabia que tinha cruzado uma linha. Sabia que tinha se colocado contra a opinião da vila e sabia que isso tinha consequências. O que ele não sabia era quão rápido essas consequências viriam. 2 semanas depois, quando João voltava da propriedade de Helena ao anoitecer, 3 homens o esperavam na curva da estrada. Ele reconheceu 2 deles do armazém. O terceiro era mais jovem, com um olhar cruel nos olhos. Rawlins, o mais velho disse, cuspindo tabaco. Precisamos ter uma conversa. João parou o cavalo, a mão instintivamente indo para a faca no cinto. Se querem conversar, conversem, mas façam rápido. Está ficando frio. Você não nos ouviu antes, o homem continuou, mas vai nos ouvir agora. Pare de ir até aquela mulher.
Ela é má sorte, é veneno, e você está se queimando por associação. Aprecio a preocupação, João disse com ironia. Mas minhas escolhas não são assunto de vocês. Foi o suficiente. O homem mais jovem avançou primeiro, puxando João do cavalo. Ele caiu pesadamente, o ombro batendo nas pedras da estrada. Antes que pudesse se levantar, um chute atingiu suas costelas. João era forte, acostumado ao trabalho duro, mas eram 3 contra 1. Ele conseguiu acertar 2 bons socos, mandou um deles para o chão com o nariz sangrando, mas os outros 2 o dominaram, socando, chutando. Isso é um aviso, o mais velho rosnou enquanto João cuspia sangue no chão. Da próxima vez será pior, fique longe da viúva. Eles o deixaram ali, caído na estrada, e foram embora rindo. João ficou no chão por longos minutos, esperando a dor aguda passar, esperando a visão parar de girar. Então, devagar, dolorosamente, se levantou. Seu cavalo tinha se afastado alguns metros, mas esperou pacientemente enquanto João cambaleava até ele. Ele sabia para onde precisava ir. Está gostando dessa história? Deixe sua curtida e me responda aqui nos comentários. Você teria a coragem de fazer o que João fez? Sua opinião importa muito para essa comunidade. Mas o que aconteceu quando ele chegou à casa de Helena mudaria tudo de uma forma que nenhum deles esperava. João guiou o cavalo com dificuldade, cada movimento enviando ondas de dor pelo corpo. O lábio estava rachado, o olho direito começava a inchar, e ele tinha certeza de que pelo menos 2 costelas estavam quebradas. Mas a dor física era menor que a raiva que fervia dentro dele. A noite já tinha caído completamente quando chegou à propriedade de Helena. Uma luz fraca brilhava na janela da casa. João desceu do cavalo com um gemido e cambaleou até a porta, batendo com fraqueza. A porta se abriu imediatamente. Helena estava lá, já vestida para dormir, um xale sobre os ombros. Quando viu o estado de João, ela deixou escapar um grito abafado. "Meu Deus, João, o que aconteceu?" Ela o puxou para dentro antes que ele pudesse responder. A casa era quente, aquecida por uma pequena lareira. Ana dormia num canto, enrolada em cobertores. Helena guiou João até uma cadeira, seus movimentos rápidos e precisos. "Quem fez isso?" ela perguntou, já buscando água e panos limpos. "3 homens da vila. Me emboscaram na estrada." Helena parou, o pano na mão, os olhos se enchendo de lágrimas. "Por minha causa," ela sussurrou. "Fizeram isso porque você está me ajudando." "Fizeram porque são covardes," João corrigiu, fazendo uma careta quando Helena começou a limpar o sangue do seu rosto. "E não vou deixar esses covardes ditarem minhas escolhas." Helena trabalhou em silêncio por vários minutos, limpando os ferimentos, avaliando os danos. Suas mãos eram surpreendentemente firmes, experientes. João percebeu que ela devia ter feito isso antes. Cuidado de ferimentos, talvez quando cuidava do marido doente. "Você tem costelas quebradas," ela disse finalmente. "Precisa descansar. Não pode voltar para sua fazenda hoje." "Não posso ficar aqui," João protestou. "Vai criar mais problemas para você." "Problemas?" Helena riu sem humor. "João, você foi espancado por me defender. Você acha que me importo com o que as pessoas vão dizer? Você vai ficar aqui hoje e vai descansar. Não aceito não como resposta." Havia uma força nela que João não tinha visto antes. Não era apenas sobrevivência, era determinação. Era a mesma força que a mantinha de pé quando o mundo inteiro a empurrava para baixo. Helena preparou um chá com ervas que ela disse ajudarem com a dor. Depois, arrumou alguns cobertores perto da lareira para João. "Durma," ela ordenou. "Eu fico de guarda." "Helena, você não precisa..." "Eu preciso sim. Depois do que fizeram com você, não confio que não voltem. Vou ficar acordada. Agora durma." João estava exausto demais para discutir.
A dor nas costelas pulsava a cada respiração, e o chá começava a fazer efeito, deixando-o sonolento. Ele fechou os olhos, a última visão sendo Helena sentada perto da janela, vigilante como uma sentinela. Quando João acordou, ainda era noite, mas algo estava diferente. Ele ouviu um barulho baixo como soluço abafado. Virando a cabeça com cuidado, viu Helena curvada sobre a mesa, os ombros tremendo. "Helena?" Ele chamou baixinho. Ela se virou rapidamente, limpando as lágrimas. "Desculpe, não queria te acordar." João sentou-se devagar, cada movimento um desafio. "O que houve?" Helena balançou a cabeça, como se não pudesse falar. Mas então as palavras saíram num jorro. "Isso tudo é culpa minha. Você está machucado porque me ajudou. Você está pagando por algo que eu não fiz. Meu marido não foi envenenado, João. Ele tinha febre, uma infecção que começou num ferimento pequeno e se espalhou. O médico me disse que não havia nada a fazer. Eu fiquei ao lado dele por 9 dias e 9 noites. Eu segurei a mão dele quando ele partiu. E agora eles dizem que matei o homem que eu amava, e pessoas boas como você estão sendo machucadas por minha causa." João esperou que ela terminasse, que desabafasse tudo que vinha guardando há tanto tempo. "Eu já pensei em ir embora," ela continuou, a voz quebrando. "Pegar Ana e ir para outra vila, recomeçar. Mas não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho nada além desta casa miserável e essa terra que mal produz. E agora você que não me deve nada, que não tinha razão para se importar, você está pagando pelas mentiras que espalharam sobre mim." João se levantou com dificuldade e caminhou até ela. Colocou as mãos nos ombros de Helena, obrigando-a a olhar para ele. "Helena, me escute bem. Eu não fiz nada que não quisesse fazer. Quando vi você sendo humilhada naquele armazém, reconheci algo. Reconheci injustiça. Reconheci crueldade disfarçada de moralidade. E decidi que não ia ser mais um covarde que fica calado enquanto isso acontece. As escolhas que fiz foram minhas. As consequências são minhas. Você não tem culpa de nada." "Mas você não me conhece," ela insistiu. "Você não sabe se pode confiar em mim." "Conheço o suficiente. Conheço uma mãe que protege a filha com todas as forças. Conheço uma mulher que mantém a dignidade quando tudo ao redor tenta destruí-la. Conheço alguém que foi julgada sem júri, condenada sem provas, e sei que isso está errado." Helena olhou para ele através das lágrimas, buscando algo em seu rosto. Sinceridade, talvez, ou loucura. Quem em sã consciência se colocaria em perigo por uma estranha? "Por que você está fazendo isso, João?" ela perguntou, ecoando a mesma pergunta de semanas atrás. "Por que arriscar tudo?" João respirou fundo, sentindo a dor nas costelas, mas ignorando-a. "Porque passei anos sozinho naquela fazenda. Passei anos acreditando que não havia mais nada para mim além de trabalho e solidão. E então vi você e Ana, e percebi algo. Percebi que ainda há coisas neste mundo pelas quais vale a pena lutar. Pessoas pelas quais vale a pena lutar. Você me deu um propósito, Helena. Me deu uma razão para descer essa serra todos os dias. E não vou abandonar isso. Não vou abandonar vocês." Helena cobriu o rosto com as mãos, os soluços vindo mais fortes agora. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo mais profundo que ela não estava pronta para nomear ainda. João a puxou num abraço cuidadoso, consciente da dor nas costelas, mas não se importando. Helena se agarrou a ele como quem se agarra a um tronco em meio a uma enchente. E por longos minutos ficaram assim, duas pessoas solitárias encontrando conforto uma na outra. Quando finalmente se separaram, Helena limpou o rosto e olhou para João com uma determinação nova nos olhos. "Se você vai lutar por nós, então eu vou lutar ao seu lado. Não mais como alguém que precisa ser salva, mas como uma aliada.
como alguém que está tão comprometida com isso quanto você. João sorriu, apesar da dor. Eu não esperaria menos. Naquela noite, eles ficaram acordados conversando. Helena contou sobre o marido, sobre como ele era gentil, mas fraco, e incapaz de enfrentar os problemas que o cercavam. Contou sobre a doença, sobre o desespero de vê-lo definhar sem poder fazer nada. Contou sobre os dias após a morte, quando as fofocas começaram, quando as portas se fecharam, quando até o padre se recusou a dar a ela as condolências devidas. João contou sobre a esposa, sobre como ela tinha morrido jovem demais, sobre a culpa que carregava por não ter conseguido salvá-la. Contou sobre os anos de solidão, sobre como tinha se fechado para o mundo, acreditando que era mais seguro não se importar com nada nem ninguém. E enquanto conversavam, algo mudou. Não foi dramático, não foi repentino, mas foi real. Foi a transformação de dois estranhos em algo mais. Não apenas amigos, não apenas aliados, mas duas almas que reconheceram uma na outra algo que estava faltando em suas próprias vidas. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e dourado, João se preparou para partir. As costelas ainda doíam, mas ele conseguia se mover melhor. Vou voltar em 2 dias, ele disse. Preciso me recuperar um pouco. Você não precisa voltar tão rápido, Helena protestou. Preciso sim, ainda temos trabalho a fazer. E além disso, ele olhou para onde Ana ainda dormia. Prometi ensinar a pequena sobre o plantio. Helena segurou a mão dele por um momento, seus dedos calejados entrelaçados com os dele. Obrigada, João, por tudo. Não precisa agradecer. Somos uma equipe agora, e equipes cuidam umas das outras. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar esse trabalho. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Enquanto João subia a serra de volta para casa, ele não sabia que os eventos das próximas semanas testariam não apenas sua coragem, mas também o vínculo que estava sendo formado entre ele, Helena e Ana. O inverno estava apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Os dias seguintes foram de recuperação cuidadosa. João permaneceu em sua fazenda, tratando das costelas quebradas, com bandagens apertadas e ervas que conhecia desde jovem. Mas mesmo enquanto seu corpo se curava, sua mente estava na propriedade no vale. Pensava em Helena e Ana, se estariam bem, se teriam comida suficiente, se os homens da vila as deixariam em paz. No terceiro dia, quando finalmente conseguiu respirar sem dor aguda, João desceu a serra novamente. Desta vez, levava mais do que ferramentas e sementes. Levava um saco de batatas, algumas conservas e um rifle velho que tinha guardado desde a época em que caçava. Quando chegou à propriedade, encontrou Helena trabalhando na horta que tinham começado juntos. Ana estava ao lado dela, as mãozinhas pequenas mexendo na terra. Ao ver João, a menina largou tudo e correu até ele, abraçando sua perna com força. Você voltou! Mãe disse que você ia voltar, mas eu tinha medo que não voltasse mais. João se ajoelhou, fazendo uma careta com a dor residual nas costelas, e olhou nos olhos da menina. Eu sempre volto quando prometo, pequena. Sempre. Helena se aproximou, limpando as mãos no avental. Seus olhos percorreram o rosto de João, avaliando sua recuperação. Você está melhor? Melhor o suficiente para trabalhar. Ele respondeu, levantando-se. E trouxe algo. Ele mostrou o rifle. Helena ficou pálida. João, não. Violência só traz mais violência. Não é para a violência, ele explicou com calma. É para a proteção e para ensinar você a se defender. Se aqueles homens voltarem quando eu não estiver aqui, você precisa ter como proteger a si mesma e Ana. Helena olhou para o rifle com medo claro nos olhos, mas também com compreensão.
Ela sabia que João tinha razão. Naquele mundo, naquele lugar, uma mulher sozinha precisava saber se defender. Durante as próximas semanas, João estabeleceu uma rotina. Descia à serra 3 vezes por semana, sempre trazendo algo útil: madeira para reforçar a casa, corda para consertar a cerca, comida quando podia poupar. E sempre, sempre trabalhava ao lado de Helena, ensinando, construindo, melhorando. Ele também ensinou Helena a atirar. Começaram com alvos simples, latas velhas colocadas em pedras. Helena tinha mãos trêmulas no início, o peso do rifle estranho em seus braços. Mas com paciência João a guiou. Mostrou como posicionar os pés, como respirar, como mirar. Você não precisa ser perfeita, ele dizia. Só precisa fazer barulho suficiente para assustar quem vier com más intenções. Aos poucos, Helena ganhou confiança. Não apenas com o rifle, mas em tudo. Sua postura mudou. Seus ombros se endireitaram. A mulher assustada que João tinha encontrado no armazém estava se transformando em alguém mais forte, mais capaz. Ana também floresceu. A menina calada agora tagarelava sem parar, fazendo perguntas sobre tudo. Sobre as plantas, sobre os animais, sobre as estrelas. João respondia com paciência infinita, feliz por ver a vida retornando àqueles olhos que tinham sido tão tristes. Um dia, enquanto trabalhavam juntos, consertando a cerca, Ana olhou para João com expressão séria. João, você pode ser meu pai? O silêncio caiu pesado. Helena parou o que estava fazendo, os olhos arregalados. João sentiu algo apertar em seu peito. Ana? Helena começou, a voz tensa, mas João levantou a mão gentilmente. Seu pai era um homem bom, Ana. Sua mãe me contou sobre ele, e ninguém pode substituir um pai. Mas ele se ajoelhou para ficar na altura da menina. Eu posso ser seu amigo, seu protetor, alguém que sempre estará aqui quando você precisar. Isso serve. Ana pensou por um momento, depois assentiu. Serve, mas posso te chamar de tio João? Pode sim, pequena. Ana sorriu e voltou ao trabalho, como se tivesse resolvido uma grande questão. Mas quando João olhou para Helena, viu lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Ela virou-se rapidamente, fingindo estar ocupada. Mas João viu e compreendeu. A barreira final estava caindo. As semanas se transformaram em um mês. O inverno apertava com força total agora. A neve cobria tudo, transformando o mundo em um manto branco e silencioso. A horta que tinham plantado estava protegida sob estruturas improvisadas que João tinha construído. Mas ele sabia que era questão de tempo até uma tempestade maior chegasse. A casa, apesar de todas as melhorias, ainda era frágil. O telhado remendado não aguentaria uma nevasca severa. João sabia disso, mas não sabia como resolver. Não tinha recursos para reconstruir a casa inteira, e levar Helena e Ana para sua fazenda seria escandaloso demais para a vila. Já havia fofocas suficientes. Mas então veio a noite que mudou tudo. João estava em sua fazenda quando ouviu. O vento tinha começado a uivar ao anoitecer, trazendo consigo uma tempestade diferente de tudo que tinha visto naquele inverno. A neve não caía em flocos leves, caía em cortinas densas, impulsionada por rajadas que faziam a casa inteira tremer. João tentou dormir, mas não conseguia. Algo dentro dele, um instinto profundo, dizia que havia perigo. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora. Não conseguia ver nada além de branco. A tempestade tinha engolido o mundo. E então pensou em Helena e Ana naquela casa frágil, com aquele telhado remendado, sozinhas no meio da tempestade. Não pensou 2 vezes. Vestiu as roupas mais quentes que tinha, preparou o cavalo com mantas extras, pegou cordas e uma lanterna. Seu capataz, um homem velho que morava num anexo da fazenda, apareceu na porta. Patrão, você não vai descer a serra com essa tempestade. É suicídio.
Tenho que ir, João respondeu simplesmente. Tem gente lá embaixo que pode precisar de ajuda. A viúva? João assentiu. O velho balançou a cabeça, mas não tentou impedi-lo. Conhecia João bem o suficiente para saber que, uma vez tomada uma decisão, nada o faria mudar de ideia. A descida foi a coisa mais difícil que João já tinha feito. O cavalo escorregava a cada passo. A visibilidade era quase zero. O vento cortava como facas através de suas roupas. Várias vezes ele pensou em voltar, mas a imagem de Ana com medo, de Helena tentando proteger a filha sozinha, o impulsionava para a frente. Levou o dobro do tempo normal para chegar ao vale. Quando finalmente avistou a propriedade através da neve, seu coração gelou. A casa estava parcialmente destruída. Uma grande seção do telhado tinha desabado, e ele podia ver luz fraca piscando através das aberturas. Havia gritos abafados pela tempestade. João desmontou antes mesmo que o cavalo parasse completamente e correu para a porta. Chutou-a aberta. Dentro, a cena era de pesadelo. Água da neve derretida e água da chuva que vinha antes escorriam pelas paredes. Metade da casa estava inundada. Helena estava no meio do caos, encharcada e tremendo, tentando desesperadamente proteger Ana com seu próprio corpo, enquanto buscava os pertences que podiam ser salvos. «Helena!» João gritou. Ela se virou, os olhos arregalados de choque e alívio. «João! Oh Deus, João! O telhado desabou! Não consigo parar a água! Ana está...» Ele não deixou ela terminar. Cruzou o espaço entre eles em 3 passadas largas e pegou Ana nos braços. A menina estava tremendo violentamente, os lábios azuis de frio, os olhos vidrados de medo. «Pegue o que puder carregar», ele ordenou para Helena. «Só o essencial. Comida, roupas secas, rápido!» Helena obedeceu sem questionar, suas mãos tremendo enquanto enfiava coisas num saco. João enrolou Ana em seu próprio casaco, tentando aquecê-la. «Onde vamos?» Helena gritou sobre o barulho da tempestade. «Para minha fazenda, é o único lugar seguro.» «Mas, João, o escândalo, as pessoas... Que se danem as pessoas!» Ele rugiu, uma raiva feroz em sua voz. «Sua filha está congelando, sua casa está destruída, não há tempo para se preocupar com fofocas.» Helena viu a determinação absoluta em seus olhos e assentiu. Pegou o saco que tinha preparado e seguiu João para fora. A jornada de volta foi ainda pior. O cavalo carregava 3 pessoas agora, mais os pertences. João guiava a pé, segurando as rédeas com uma mão e Ana com o outro braço. Helena ia atrás dele, agarrada à sela, forçando as pernas a continuarem se movendo, mesmo quando cada músculo gritava para parar. Ana tinha parado de tremer. Isso assustou João mais do que qualquer coisa. Ele conhecia os sinais de hipotermia. A menina estava perigosamente fria. «Aguenta firme, pequena», ele sussurrava enquanto lutava contra a tempestade. «Aguenta firme, já estamos quase lá.» Mas o quase parecia uma eternidade. A subida da serra era cruel, cada passo uma batalha contra o vento, a neve, a exaustão. João sentiu suas forças falharem várias vezes, mas sempre que pensava em desistir, olhava para a criança em seus braços e encontrava forças que não sabia que tinha. Finalmente, após o que pareceram horas, mas foram apenas 40 minutos de pura agonia, as luzes da fazenda apareceram através da neve. O capataz tinha deixado lanternas acesas na varanda, guiando-os para casa. João praticamente carregou Helena e Ana para dentro. O calor da casa os atingiu como uma onda, tão intenso depois do frio que chegava a doer. «Prepara a água quente!» João gritou para o capataz. «E traz todos os cobertores que temos.» Ele colocou Ana perto da lareira, começando a tirar as roupas molhadas da menina. Helena ajudou com as mãos trêmulas, sua própria roupa pingando água no chão. O capataz trouxe água aquecida e cobertores de lã. João enrolou Ana como um casulo, esfregando suavemente seus braços e pernas para restaurar a circulação.
Helena se sentou ao lado da filha, suas próprias roupas ainda molhadas, mas focada apenas em Ana. Lentamente, dolorosamente devagar, a cor começou a voltar ao rosto da menina. Seus lábios perderam o tom azulado. Ela começou a tremer de novo, o que João sabia ser um bom sinal. Ela vai ficar bem, ele disse para Helena, vendo o pânico nos olhos dela. Chegamos a tempo. Helena desabou então, todas as forças que a mantinham de pé, simplesmente se esvaindo. João a pegou antes que caísse, guiando-a para uma cadeira. Agora é sua vez, ele disse gentilmente. Você também está gelada. Precisa trocar de roupa e se aquecer. Por um momento, Helena apenas olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você arriscou sua vida, ela sussurrou. Você poderia ter morrido naquela tempestade. Não ia deixar vocês sozinhas, João respondeu simplesmente. Nunca vou deixar. A tempestade rugiu por 3 dias e 3 noites. Durante todo esse tempo, Helena e Ana permaneceram na fazenda de João, isoladas do mundo pela muralha de neve, que bloqueou todos os caminhos. Nos primeiros dias, Ana ficou doente. A febre veio forte, fazendo a menina delirar e gemer durante a noite. João e Helena se revezaram ao lado dela, colocando panos frios na testa, forçando-a a beber água com ervas. O capataz, que tinha visto muitos invernos e muitas doenças, preparava chás que sua avó tinha lhe ensinado décadas atrás. Foram noites longas e assustadoras. Helena não dormia, seus olhos fixos na filha, como se pudesse mantê-la viva apenas pela força de vontade. João ficava ao lado dela, uma presença silenciosa, mas constante. Eu não posso perdê-la, Helena sussurrou numa dessas noites, enquanto Ana tossia fracamente. Ela é tudo que me resta. Se ela partir, ela não vai partir. João disse com uma certeza que não sabia se sentia realmente. Ana é forte, como a mãe. Na manhã do 4º dia, a febre quebrou. Ana abriu os olhos, ainda fracos, mas conscientes, e chamou pela mãe. Helena desabou em lágrimas de alívio, abraçando a filha com todo cuidado. João saiu da casa naquele momento, precisando de ar, precisando processar a onda de emoção que o atingiu ao ver mãe e filha reunidas. Ele percebeu ali, no frio da manhã, que aquelas 2 pessoas não eram mais apenas responsabilidade ou projeto de caridade. Eram família, eram sua família. Enquanto Ana se recuperava, Helena começou a explorar a fazenda. A casa de João era grande, bem construída, com quartos que não eram usados há anos. A cozinha era espaçosa, com uma despensa cheia de mantimentos. Havia uma biblioteca pequena com livros que tinham pertencido à falecida esposa de João. Havia até um piano, coberto por um lençol, silencioso há tanto tempo que as teclas tinham amarelado. Sua esposa tocava? Helena perguntou um dia, passando os dedos levemente sobre o instrumento. João assentiu, a dor antiga atravessando seu rosto. Ela amava música. Dizia que era a única coisa que fazia os dias difíceis valerem a pena. Você a amava muito. Não era uma pergunta, mas João respondeu mesmo assim. Amava. E quando ela se foi, achei que tinha perdido a capacidade de amar qualquer coisa novamente. Helena olhou para ele, algo não dito pairando no ar entre eles. Mas antes que pudesse falar, Ana chamou da outra sala, quebrando o momento. Com o passar dos dias, uma rotina começou a se formar. Helena cozinhava, algo que trazia à casa uma vida que ela não tinha há anos. O aroma de pão fresco, de sopas temperadas, de café forte preenchia os cômodos. Ana, ainda fraca, mas melhorando, brincava próxima à lareira, desenhando figuras na fuligem com um graveto. O capataz, um homem de poucas palavras chamado Tomás, observava tudo com olhos sábios. Um dia, ele puxou João para o lado. Patrão, não é da minha conta, mas essas 2 trouxeram vida de volta para esta casa. Não sei o que o senhor está planejando, mas seja lá o que for, tem minha bênção.
João não sabia o que responder. Ele mesmo não tinha certeza do que estava planejando. Sabia apenas que a ideia de Helena e Ana voltando para aquela casa destruída no vale o deixava fisicamente doente. A tempestade finalmente passou no sexto dia. O mundo lá fora era um mar de branco imaculado, bonito e mortal ao mesmo tempo. Os caminhos estavam intransitáveis. Levaria dias, talvez semanas, para que a neve derretesse o suficiente para permitir viagens. Naquela noite, após Ana ter ido dormir, João e Helena sentaram-se na varanda coberta, enrolados em cobertores, observando as estrelas que finalmente apareciam após tantos dias escondidas. "Não podemos voltar, não é?" Helena disse suavemente. João balançou a cabeça. "A casa está destruída. Levaria meses para reconstruir, e mesmo que reconstruíssemos, outro inverno, outra tempestade. Então o que fazemos?" João respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. "Fica aqui. Você e Ana. Fiquem aqui permanentemente." Helena se virou para olhá-lo, os olhos arregalados. "João, você sabe o que isso significaria. O escândalo, as fofocas. Eles vão dizer... Deixa eles dizerem o que quiserem." João interrompeu, virando-se para encará-la. "Helena, eu passei anos nesta casa sozinho, deixando os cômodos vazios ficarem cada vez mais frios. Passei anos acreditando que minha vida tinha acabado quando minha esposa partiu. Mas então você e Ana chegaram. E pela primeira vez em anos, esta casa parece um lar novamente. Não por causa das paredes ou do teto, mas por causa de vocês." Lágrimas brilhavam nos olhos de Helena. "As pessoas na vila... Que se danem as pessoas na vila. Desculpa a linguagem, mas é verdade. Eles te julgaram sem conhecer. Eles te condenaram sem provas. Eles te deixaram morrer de fome enquanto fingiam ser pessoas de bem. A opinião deles não vale nada para mim. Mas vai te custar. Sua reputação, seus negócios... E o que vale uma reputação se a uso para ficar em silêncio diante da injustiça? O que vale fazer negócios com pessoas que têm pedras no lugar do coração?" Helena soltou um soluço, cobrindo a boca com a mão. "Eu não queria isso. Não queria arrastar você para baixo comigo." João pegou as mãos dela, segurando-as firmemente entre as suas. "Você não está me arrastando para baixo. Está me erguendo, me dando uma razão para acordar todas as manhãs. Me dando uma família quando eu pensei que nunca teria uma novamente." "João," ela começou, mas ele continuou. "Eu não estou pedindo nada em troca. Não estou pedindo que seja minha esposa ou qualquer coisa assim. Só estou pedindo que fique, que deixe Ana crescer em segurança, que me deixe cuidar de vocês da forma que deveria ter sido desde o início. Existe espaço suficiente nesta casa para vocês terem seus próprios quartos, sua própria privacidade. Só... Por favor, não volte para aquele lugar." Helena olhou para as mãos dele, segurando as dela. Mãos calejadas pelo trabalho, mas gentis. Mãos que tinham construído cercas e consertado telhados. Mãos que tinham segurado Ana quando ela estava congelando. Mãos que nunca, nenhuma vez, tinham se erguido em ameaça ou violência. "E se eu quiser mais do que apenas um teto sobre minha cabeça?" ela perguntou suavemente. João ficou imóvel. "O que você quer dizer?" Helena ergueu os olhos para encontrar os dele e havia algo ali que fez o coração de João acelerar. "E se eu quiser construir uma vida de verdade aqui, não como hóspede, não como alguém que está sendo ajudada por pena, mas como alguém que pertence?" "Você pertence," João disse imediatamente. "Você e Ana, vocês pertencem aqui." "E você?" Helena pressionou, sua voz mal passando de um sussurro. "Onde você pertence nisso tudo?" João sentiu algo se quebrar dentro dele, uma parede que tinha mantido erguida desde que sua esposa morrera. Uma parede que o protegia da dor, mas também o impedia de viver. "Eu pertenço onde você estiver," ele admitiu,
a voz rouca. Percebi isso quando desci aquela serra no meio da tempestade. Percebi que prefiro morrer tentando te salvar do que viver sabendo que não tentei. As lágrimas de Helena caíram livremente agora. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de confiar, medo de acreditar que isso é real. Meu marido era bom, mas era fraco. Quando as dificuldades vieram, ele desistiu. Simplesmente desistiu de lutar e me deixou sozinha para enfrentar tudo. Como eu sei que você não vai fazer o mesmo. João a puxou para mais perto, suas testas se tocando. Porque eu já tive todas as chances de desistir e não desisti. Porque eu já fui espancado, ameaçado e arriscando minha vida e ainda estou aqui. Porque quando olho para você e para Ana, eu vejo um futuro que vale cada cicatriz, cada palavra cruel, cada sacrifício. Eu não vou desistir, Helena. Não de você, não de Ana, não de nós. Por um longo momento, eles ficaram assim, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. E então, devagar, cuidadosamente, como se tivesse medo de quebrar algo precioso, Helena fechou a distância entre eles. O beijo foi suave, tentativo, carregado de medo e esperança em medidas iguais. Foi o beijo de duas pessoas que tinham sido quebradas pela vida e estavam tentando se consertar juntas. Foi a promessa de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para a felicidade depois de tanta dor. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos rostos, mas eram lágrimas boas, lágrimas de alívio, de libertação. Então ficamos, Helena disse, não mais uma pergunta. Ficam, João confirmou, e construímos algo novo, algo que é só nosso. Naquela noite, sob as estrelas frias do inverno, duas almas solitárias fizeram uma escolha. Escolheram acreditar, escolheram arriscar, escolheram um ao outro. E dentro da casa, Ana dormia em paz, sem saber ainda que tinha acabado de ganhar não apenas um novo lar, mas uma família completa. Mas a vila não tinha esquecido. E quando a notícia se espalhasse de que a viúva estava vivendo na fazenda de João, a verdadeira batalha estava apenas começando. A neve demorou 2 semanas para derreter o suficiente para tornar os caminhos transitáveis novamente. Durante esse tempo, Helena e Ana se estabeleceram na fazenda de João. Helena assumiu os afazeres da casa com uma eficiência que transformou o lugar. Cortinas foram lavadas e abertas, deixando a luz entrar. Cômodos que estavam fechados há anos foram limpos e arejados. A cozinha, antes fria e funcional, tornou-se quente e acolhedora. Ana ganhava forças a cada dia. A menina explorava cada canto da propriedade, maravilhada com o tamanho da fazenda comparado à pequena casa onde tinha vivido. Ela seguia Tomás pelo celeiro, fazendo 1000 perguntas sobre os animais. Corria pela neve com uma alegria que fazia o coração de todos apertarem. João observava tudo com uma felicidade silenciosa que não sabia que era capaz de sentir novamente. Pela primeira vez em anos, ele acordava ansioso para ver o dia começar. Suas refeições não eram mais assuntos solitários comidos rapidamente. Eram momentos de conversa e risadas. A casa tinha vida novamente. Mas ele sabia que a bolha não duraria para sempre. E estava certo. A primeira pessoa a aparecer foi o padre da vila, Padre Miguel, um homem idoso com costas curvadas, mas olhos ainda afiados. Ele chegou numa manhã fria, cavalgando um burro velho, seu rosto marcado pela reprovação. João o recebeu na porta. Padre Miguel. Não esperava visitas. Imagino que não, o padre respondeu secamente. Posso entrar? João hesitou, mas recuou, deixando o padre passar. Helena estava na cozinha e ficou pálida ao ver o visitante. Ela conhecia aquele homem. Ele tinha se recusado a dar a ela as palavras de conforto quando seu marido morreu, dizendo que assassinas não mereciam a misericórdia da igreja. Senhor Mendes,
O padre começou, olhando ao redor da casa com desaprovação óbvia. Ouvi rumores perturbadores. Rumores de que a viúva Souza está morando aqui, com você, sem a bênção do matrimônio. Helena e a filha dela quase morreram na tempestade. João respondeu calmamente, mas com uma aresta na voz. A casa delas foi destruída. Eu as resgatei e ofereci abrigo. É isso que pessoas decentes fazem, padre. Pessoas decentes também se preocupam com as aparências, o padre retrucou. Uma mulher solteira morando com um homem solteiro é um escândalo, João. Um pecado aos olhos de Deus. Pecado é deixar uma mãe e uma criança morrerem de frio, João respondeu, sua voz ficando mais dura. Pecado é virar as costas para quem precisa de ajuda só porque fofocas dizem que ela é culpada de algo que nunca foi provado. Então você acredita na inocência dela? Acredito no que vejo, e vejo uma mulher que luta todos os dias para manter sua dignidade. Uma mãe que protege sua filha. Não vejo uma assassina. O padre suspirou pesadamente. João, eu vim aqui como amigo, para avisá-lo de que essa situação não pode continuar. A vila inteira está falando. Há homens que querem tomar medidas. Se você valoriza sua alma e sua reputação, mande essa mulher embora. E para onde ela iria? João desafiou. De volta para uma casa destruída? Para morrer no próximo inverno? Isso seria o cristão a fazer? Ela poderia ir para outra vila, recomeçar longe daqui. Com que dinheiro? Com que recursos? Padre, o senhor está pedindo que eu condene uma mulher e uma criança à morte. Helena, que tinha estado calada até então, deu um passo à frente. Padre Miguel, eu sei que o senhor não gosta de mim. Sei que acredita no que dizem sobre mim. Mas eu juro pela memória do meu falecido marido que não fiz nada de errado. E se minha presença aqui é um problema, eu vou embora. Não vou permitir que João sofra por minha causa. Você não vai a lugar nenhum, João disse firmemente, virando-se para ela. Depois voltou para o padre. Helena e Ana ficam. Se isso ofende a vila, que a vila encontre algo mais produtivo para fazer com seu tempo. O padre balançou a cabeça. Tristeza misturada com frustração em seu rosto. Você é teimoso, João. Sempre foi. Mas dessa vez sua teimosia vai custar caro. Eu avisei. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Ele saiu sem mais palavras, deixando um silêncio pesado na casa. Helena se virou para João, o rosto pálido. Eu deveria ir embora, antes que piore. Não vai piorar, João disse, mas mesmo ele não tinha certeza se acreditava nisso. Mas piorou. Oh, como piorou! Nos dias seguintes, João foi à vila para comprar suprimentos. O tratamento que recebeu foi gélido. Augusto, o dono do armazém, se recusou a vender para ele a menos que pagasse adiantado, algo que nunca tinha exigido antes. Na rua, pessoas que costumavam cumprimentá-lo viravam o rosto. Mulheres puxavam suas crianças para o outro lado quando ele passava, como se ele fosse contágio. Mas o pior veio numa tarde, quando João estava voltando para a fazenda. 5 homens o esperavam na estrada. Ele reconheceu 4 deles. Eram os mesmos que o tinham espancado semanas atrás. O 5º era o delegado da vila, um homem corpulento com um distintivo no peito e uma expressão dura no rosto. João Mendes, o delegado disse, cuspindo no chão. Precisamos ter uma conversa séria. João parou o cavalo, sua mão instintivamente indo para o rifle amarrado na sela. Se querem conversar, conversem, mas mantenham distância. Você está vivendo em pecado com aquela mulher, um dos homens gritou. Está envergonhando famílias decentes. Estou dando abrigo a alguém que precisa, João retrucou. Algo que vocês deveriam ter feito. Ela é uma assassina, outro gritou. Ela é uma mãe tentando sobreviver. O delegado ergueu a mão, silenciando os outros. João, eu vim aqui como representante da lei. A vila decidiu que essa situação é inaceitável. Você tem 2 opções.
Ou casa com a mulher imediatamente, tornando a situação legal aos olhos da igreja e da lei, ou ela vai embora. Hoje, João sentiu raiva ferver dentro dele. Não aceito ultimatos, especialmente não de homens que se escondem atrás de multidões para fazer ameaças. Não é ameaça, o delegado disse friamente. É a lei. Coabitação sem matrimônio é crime. Posso prendê-lo. Posso tirar a criança da mulher por ambiente imoral. É isso que você quer? As palavras atingiram João como um balde de água fria. Ele não tinha pensado nisso, que poderiam tirar Ana de Helena. A ideia era insuportável. Vocês não têm esse direito, ele disse, mas sua voz perdeu força. Temos sim, o delegado respondeu. E vamos exercê-lo se você não corrigir essa situação. Case com ela ou mande embora. Você tem 3 dias para decidir. Os homens se afastaram, deixando João sozinho na estrada, tremendo de raiva e frustração impotentes. Quando chegou em casa, Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. João contou tudo, as palavras saindo duras e amargas. Eles não podem fazer isso. Helena sussurrou, o rosto pálido. Não podem tirar Ana de mim. Podem sim, o delegado tem autoridade. E com toda a vila contra você, ele não vai hesitar. Helena se sentou pesadamente, as mãos tremendo. Então eu vou embora. Pego Ana e vamos para outra vila, outro lugar onde ninguém nos conheça. Com que dinheiro? João perguntou, ecoando sua própria pergunta ao padre. Como vão sobreviver? Não sei. Helena explodiu, lágrimas correndo. Mas não vou deixar você ser forçado a casar comigo por causa de ameaças. Não vou ser mais um peso em sua vida. Você não é um peso, João disse, ajoelhando-se na frente dela. Nunca foi. Mas não é justo, ela soluçou. Não é justo que você tenha que escolher entre sua vida e a nossa. João pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Helena, me escute. Eu não estou sendo forçado a nada. Se eu te pedir para casar comigo, não é por causa das ameaças. Não é por causa do delegado ou da vila ou de qualquer outra pessoa. Seria porque eu quero. Porque quando imagino o resto da minha vida, eu te vejo nela. Vejo Ana crescendo aqui. Vejo a gente envelhecendo juntos. Isso é o que eu quero. Você está dizendo isso agora, mas e quando o tempo passar? E quando você perceber que se amarrou a uma mulher que o mundo inteiro odeia? O mundo inteiro pode me odiar também. Não me importo. Helena, eu já vivi uma vida sem você. Eu sei como é. É vazia. É solitária. É um tipo de morte lenta. Não quero voltar para aquilo. Helena olhou para ele através das lágrimas, buscando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Não encontrou nenhum. Você tem certeza? Ela sussurrou. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas e se Ana não quiser? E se ela não aceitar você como pai? Como se tivesse sido convocada, Ana apareceu na porta da cozinha. Ela tinha escutado, seus olhos grandes fixos em João e Helena. Eu quero, a menina disse com voz firme, quero que João seja meu pai. De verdade. Helena soltou um soluço e estendeu os braços. Ana correu para ela e João as envolveu a ambas num abraço. Então está decidido, ele disse. Vamos nos casar. Não porque alguém está nos forçando, mas porque é isso que queremos. E vamos enfrentar juntos tudo que vier. Helena assentiu contra seu ombro, suas lágrimas molhando a camisa dele. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, João e Helena sentaram juntos planejando. Não seria um casamento grande ou elaborado. Seria simples, apenas o necessário para tornar tudo legal. Mas seria real. Seria deles. Tem algo que preciso te perguntar, Helena disse hesitante. Sua primeira esposa. Você ainda a ama? João pensou cuidadosamente antes de responder. Eu sempre vou amar a memória dela. Ela foi parte importante da minha vida. Mas o coração humano é grande o suficiente para amar mais de uma vez, de formas diferentes. O amor que sinto por você não diminui o que senti por ela. São coisas separadas. E sim, Helena, eu te amo.
Levei tempo para perceber, mas agora que percebi, é tão claro quanto o dia. Eu também te amo. Helena admitiu, as palavras saindo como uma confissão. Tenho medo de amar, medo de perder novamente, mas não consigo evitar. Você se tornou tudo para mim e para Ana. Eles se beijaram então, não com a hesitação da primeira vez, mas com certeza, com compromisso, com a promessa de um futuro construído juntos. 3 dias depois, na pequena igreja da vila, João Mendes e Helena Souza se casaram. A cerimônia foi tensa. Padre Miguel conduziu o ritual com o mínimo de palavras necessárias. Nenhum habitante da vila compareceu, exceto o delegado que estava lá apenas para garantir que acontecesse. Mas Tomás estava lá. E Ana, usando o vestido menos surrado que tinha, segurava um pequeno buquê de flores silvestres que tinha encontrado apesar da neve. Ela sorria com tanta felicidade que iluminava o espaço sombrio da igreja. Quando o padre perguntou se João tomava Helena como esposa, ele respondeu com voz firme e clara: sim, aceito. E quando perguntaram a Helena, ela olhou para João com lágrimas nos olhos e disse: aceito, com todo o meu coração. O beijo que selou o matrimônio foi testemunhado apenas por aqueles poucos presentes, mas foi tão real quanto qualquer casamento grandioso poderia ser. Quando saíram da igreja, a neve tinha começado a cair novamente. Mas dessa vez não parecia ameaçadora. Parecia purificadora. Como se o mundo estivesse sendo lavado, preparado para um novo começo. Ana pulou entre eles, segurando a mão de cada um. Agora somos uma família de verdade, ela declarou com alegria pura. Agora somos uma família de verdade, João repetiu, olhando para Helena. Ela sorriu através das lágrimas e, naquele momento, tudo o que tinham enfrentado valeu a pena. Eles caminharam juntos pela vila, cabeças erguidas, ignorando os olhares de desaprovação. Não eram mais uma viúva acusada e um fazendeiro solitário. Eram marido e mulher. Eram uma família. E ninguém poderia tirar isso deles. Os meses que seguiram ao casamento foram de ajuste e desafios. A vila não aceitou a união facilmente. O isolamento que João experimentara antes se intensificou. Comerciantes cobravam preços mais altos. Contratos que ele tinha com outros fazendeiros foram silenciosamente cancelados. Era uma forma de punição coletiva. Mas João tinha previsto isso. Nos meses anteriores, ele tinha discretamente feito contatos com vilas vizinhas, estabelecido novas rotas comerciais. Se a vila local o rejeitava, ele encontraria outros mercados. E encontrou. Helena enfrentou seus próprios desafios. Ela sabia que era vista como a mulher que tinha seduzido João, que tinha usado suas circunstâncias para capturar um homem bom. As mulheres da vila, especialmente, eram cruéis. Quando ela ia ao armazém, as conversas paravam. Quando caminhava pela rua, as portas se fechavam. No início, doía. Doía ser olhada com tanto ódio e desprezo. Mas Helena tinha Ana e João. Tinha um lar verdadeiro. E com o tempo, a opinião da vila começou a importar cada vez menos. Ana floresceu de maneiras que nem Helena imaginava serem possíveis. A menina que era calada e assustada, agora ria alto, corria livremente, fazia perguntas intermináveis. João dedicava horas ensinando-a a ler, usando os livros que tinham pertencido à sua primeira esposa. Helena ensinava a menina a cozinhar, a costurar, a cuidar de uma casa. Mas mais importante, Ana tinha algo que nunca tivera antes: segurança. Ela sabia que quando acordasse de manhã, haveria comida. Sabia que quando tivesse medo à noite, haveria braços para confortá-la. Sabia que era amada incondicionalmente. Um dia, 6 meses após o casamento, Ana estava brincando no quintal, quando um grupo de crianças da vila passou pela estrada. Uma delas gritou algo cruel sobre sua mãe. Ana, em vez de se encolher como teria feito antes, ergueu o queixo e gritou de volta:
Minha mãe é a melhor mãe do mundo e meu pai é o homem mais corajoso que existe. Vocês não sabem de nada. João, que ouviu da varanda, sentiu orgulho inchar em seu peito. Aquela menina não era mais a criança assustada que ele tinha encontrado meses atrás. Era forte, era confiante, era amada. Helena também ouviu. E quando Ana correu de volta para casa, esperando ser repreendida, encontrou apenas abraços. Você não está brava? Ana perguntou surpresa. Brava? Por você defender sua família? Nunca, minha filha, nunca. A primavera chegou, derretendo a neve e trazendo vida de volta à terra. João, Helena e Ana trabalharam juntos preparando a terra para o plantio. A horta que tinham começado na velha propriedade de Helena foi recriada aqui, mas maior e melhor. Eles plantaram vegetais, ervas, flores. Tomás, que tinha observado tudo silenciosamente durante meses, finalmente falou o que pensava. Patrão, eu vi muitas coisas nesta vida. Vi o bom e o ruim nas pessoas. E posso dizer com certeza que o que o senhor fez, escolher o coração ao invés da conveniência, isso é raro, isso é especial. João colocou a mão no ombro do velho amigo. Não foi escolher o coração contra a conveniência, Tomás. Foi escolher a vida contra a mera existência. Um dia, no meio do verão, uma carroça desconhecida apareceu na propriedade. João saiu para receber os visitantes, cauteloso. Eram uma família de viajantes que estavam procurando trabalho. Ouvimos que o Senhor é um homem justo, o pai disse, tirando o chapéu. Um homem que não julga baseado em fofocas. Nós fomos expulsos da última vila porque minha esposa é de origem indígena. Ninguém nos dá chance. João olhou para a família. O homem, a mulher e 3 crianças pequenas, todos magros, cansados, com esperança nos olhos. Ele pensou em Helena, em Ana, em como era ser julgado injustamente. Há uma casa vazia nos fundos da propriedade, ele disse. Precisa de reforma, mas é sólida. Vocês podem ficar lá. Em troca, ajudem com a fazenda. Salário justo, tratamento justo. A gratidão no rosto da família era palpável. E quando Helena soube, ela insistiu em preparar uma refeição para recebê-los adequadamente. Você está construindo algo mais do que uma família, ela disse para João naquela noite. Está construindo um refúgio, um lugar onde pessoas rejeitadas encontram aceitação. Não podemos salvar todo mundo, João respondeu. Não, mas podemos salvar alguns, e isso já é muito. Os anos passaram, a fazenda prosperou. Outras famílias vieram, atraídas pela reputação de João como homem justo. A propriedade se transformou numa pequena comunidade própria, separada da vila que os havia rejeitado. Ana cresceu. Aos 15 anos, era uma jovem bonita e inteligente, confiante em si mesma, de formas que nunca teria sido se tivesse crescido sob o peso do julgamento da vila. Ela chamava João de pai sem hesitação, e ele a amava como se fosse sua filha de sangue. Helena envelheceu com graça, as linhas de preocupação em seu rosto substituídas por linhas de riso. Ela encontrou paz finalmente, não porque o mundo tinha parado de julgá-la, mas porque tinha aprendido que a opinião do mundo não importava quando você tinha amor verdadeiro. Um dia, muitos anos depois, o velho padre Miguel apareceu na fazenda. Ele estava ainda mais curvado agora, apoiado numa bengala, os olhos nublados pela idade. João, ele disse a voz fraca. Eu vim me desculpar. João, agora com cabelos grisalhos, convidou o padre para entrar. Eu estava errado, o padre continuou. Sobre Helena, sobre você, sobre tudo. Passei anos observando de longe. Vi como você construiu uma família bonita. Vi como tratou aquela menina como sua própria filha. Vi como outras pessoas encontraram refúgio aqui quando foram rejeitadas em outros lugares. E percebi
que você entendeu o Evangelho melhor do que eu. João não disse nada por um momento. O Evangelho fala sobre amor, padre. Amor real, não apenas palavras. Fala sobre acolher os rejeitados, sobre alimentar os famintos, sobre proteger os vulneráveis. Isso é o que tentei fazer. E fez bem. O padre admitiu, lágrimas nos olhos. Fez muito bem. Eu só espero que Deus me perdoe por não ter visto isso antes. Deus perdoa, padre. É o que ele faz melhor. O padre abençoou a casa antes de partir e João nunca mais o viu. Mas a visita significou algo. Significou que até mesmo os mais teimosos podem mudar. Que até mesmo os mais julgadores podem aprender. Na noite daquele dia, João e Helena sentaram na varanda, como faziam todas as noites. Ana estava lá dentro com seu primeiro pretendente, um jovem decente que trabalhava numa fazenda vizinha. Eles podiam ouvir risadas suaves vindo da sala. "Você se arrepende?" Helena perguntou de repente. "De tudo que passou por minha causa?" João pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. "Arrepender, Helena? Aquele dia no armazém, quando te vi sendo humilhada, aquele foi o dia em que minha vida realmente começou novamente. Tudo que veio depois, cada desafio, cada luta, valeu a pena. Porque me trouxe você, me trouxe Ana, me trouxe um propósito. Eu te amo", ela disse simplesmente. "Eu te amo também. Sempre vou amar." Eles ficaram sentados ali enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. A fazenda ao redor estava tranquila. As crianças das famílias que moravam lá brincavam no campo. O som de risadas e conversas flutuava no ar. João pensou no homem que era antes de conhecer Helena, um homem fechado, solitário, vivendo em sobrevivência ao invés de vida. E pensou no homem que era agora, um homem com família, com propósito, com amor. "Você sabe", ele disse de repente, "eu fui à vila naquele dia apenas para buscar grãos. Apenas isso. Uma viagem simples e rotineira." Helena sorriu e voltou com muito mais. "Voltei com tudo", João corrigiu. "Voltei com meu destino, com minha família, com minha vida." Naquela noite, sob as estrelas, João Mendes segurou a mão de sua esposa e soube, com certeza absoluta, que tinha feito as escolhas certas. Que cada decisão difícil, cada momento de dor, cada sacrifício tinha valido a pena. Porque ele tinha ido à vila buscar grãos, mas tinha voltado com a viúva que mudou seu destino para sempre. E nessa mudança encontrou não apenas amor, mas redenção. Não apenas família, mas propósito. Não apenas uma companheira, mas uma razão para viver cada dia com gratidão. Isso, ele pensou enquanto o sono começava a vir, era mais do que qualquer homem poderia pedir. Era tudo. Se você acompanhou essa história até o final e se emocionou com essa jornada, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar compartilhando histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoramos ler cada mensagem e saber como essas histórias tocam você. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até nosso próximo encontro.